Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Vamos ao destaque do dia: saúde. Ministério da Saúde alerta novos gestores municipais sobre ações para combate ao mosquito da dengue. E usa o programa Saúde Consciência para combater notícias falsas sobre vacinação. Nós conversamos com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Etel Maciel, ao vivo sobre esses temas. E ainda sobre vacinação, vamos falar do calendário contra o tétano. A imunização contra a doença deve ser feita em grávidas, crianças e adultos que se machucam. Pablo Mundim. A cada 100 pessoas que adoecem de tétano, cerca de 30 morrem em decorrência da doença. Você vai ouvir também economia. Balança comercial brasileira tem segundo maior superávit desde 1989. Foram mais de 74 bilhões de dólares positivos na diferença entre exportações e importações no país. Resultado inclui aumento da venda ao exterior de itens como automóveis e aeronaves. Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta. Começo de ano, verão, época em que tradicionalmente aumentam as doenças transmitidas por mosquitos, como é o caso da dengue, zika e chikungunya. O Ministério da Saúde todos os anos realiza um trabalho de conscientização da população sobre essas doenças, conhecidas como arboviroses. Para tratar desse assunto, nós recebemos ao vivo aqui hoje na Voz do Brasil a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel. E ela também vai explicar para a gente como combater as notícias falsas sobre saúde, principalmente vacinas. Boa noite, secretária, bem-vinda. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Um prazer estar aqui. Secretária, recentemente o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica para orientar os gestores estaduais e municipais sobre essas arboviroses. Além da dengue, temos chikungunya e zika. Como é que vai ser o trabalho com as novas prefeituras? Então, Luciano, nós estamos fazendo essa ação coordenada, né, pelo Ministério da Saúde, principalmente porque o ano de 2024 foi o ano que tivemos maior número de casos e de óbitos da dengue, né, no país. O país convive com a doença há mais de 40 anos, mas por conta das mudanças climáticas que nós vimos fortemente o ano passado, com enchentes, secas e as altas temperaturas que facilitam a reprodução do mosquito, nós tivemos esse número grande. E a nossa preocupação agora, nós estamos no início do ano, quando nós temos um aumento de casos já esperado, com uma diferença. Temos uma mudança aí de muitos gestores municipais, né? O nosso Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde contabilizam que nós vamos ter aí mudança de em torno de 4.000 gestores, então é muita mudança. E quando muda os gestores, você acaba mudando muita parte da equipe técnica que acompanha, por exemplo, diretores de hospitais, diretores de unidades de saúde, que acabam também modificando com a nova gestão. E nós precisamos, principalmente lá nos municípios, que é a porta de entrada, né? Quando a pessoa começa a passar mal, ela vai na unidade de saúde mais próxima da casa dela ou num pronto atendimento. Então, é muito importante que os gestores municipais e estaduais estejam atentos a esse momento que nós estamos observando já um início de aumento de casos. Agora, para essa temporada, né, a senhora mencionou que a gente está num período que já tradicionalmente aumentam os casos da doença. Para essa temporada, quais estão sendo então as ações de prevenção? Quais são essas ações que vocês estão querendo compartilhar com esses novos gestores? Existe também uma estimativa de investimento no combate à dengue e a essas outras arboviroses? Nós temos, desde o início do governo, né, do presidente Lula, feito um investimento bem grande em testagem, a compra de inseticidas que foi regularizada, que nós, quando chegamos, estávamos em falta. Então, nós tivemos um investimento em 2023 da ordem de 4 bilhões, em 2024, 4,8 bilhões, e esse ano nós estimamos que vai ser um pouco mais, porque nós estamos colocando novas tecnologias. Então, nós estamos agora, além das vacinas que compramos
todo o montante que a empresa tinha para vender, serão 9 milhões para esse ano de 2025, e também fizemos um investimento no que a gente chama de Volbáquia, que é uma tecnologia nova que até o ano passado ela estava restrita na parte de pesquisa, e agora nós estamos fazendo um aumento para que alguns municípios que têm condição de receber a tecnologia, porque tem alguns critérios que precisam ser observados. O município não pode ter mudança de temperatura muito diferente no mesmo dia, porque esse mosquito ele tem uma bactéria no sistema digestivo dele que impede com que o vírus seja transmitido. Então, é uma nova tecnologia. Nós também estamos incluindo nas áreas indígenas o inseto estéreo, que é uma outra tecnologia, e também uma outra tecnologia, são 3 novas tecnologias que a gente chama de as estações disseminadoras de larvicida. O próprio mosquito pousa na armadilha e ele vai levando o inseticida para outros locais. Então, essas tecnologias combinadas, nós estamos estimando que vamos ter um maior controle, né, do número de casos no Brasil. Agora, secretária, mudando de assunto, vamos falar de notícias falsas. Vacinas são muito objeto, né, de fake news. Sim. Como essa desinformação prejudica a população? Nós, infelizmente, com essas notícias falsas, elas induzem as pessoas a tomarem decisões erradas. Então, elas espalham o medo, né? As vacinas podem causar doença. Nós ouvimos, inclusive, de gestores que, infelizmente, estiveram durante a pandemia, né, no poder, no país, dizendo que a vacina, por exemplo, transmitia HIV, né? Que, inclusive, hoje são objetos de jurídico, né, de uma ação judicial. Mas nós tivemos vários espalhamentos dessas informações falsas que prejudicam as pessoas na hora delas tomarem a decisão. E a decisão de chegar até a unidade de saúde, procurar a vacina, é uma decisão importante. Nós contratamos uma pesquisa que a gente chama de EpiCovid para analisar a razão disso, e nós vimos que a maior parte das fake news, elas tiveram uma influência maior na população de classe D e E. Então, infelizmente, as pessoas com menos acesso, né, à educação também foram mais afetadas por essa desinformação. Por isso que vocês criaram o programa Saúde Consciência, né? Isso. Que faz menção à ideia de consciência e também de ciência, que é muito importante, que é realmente o caminho seguro, né, secretária? Isso, Mariana, porque quando você tem o que a gente chama de evidências científicas, né, o que a ciência vai colocando ali para que a gente possa tomar as decisões, e também a gente contratou uma pesquisa com o Ministério da Ciência e Tecnologia para analisar, para detectar as narrativas anti-vacina nas redes sociais, para que a gente pudesse atuar de forma mais focalizada e entendendo quais eram os mecanismos que estão sendo utilizados para isso. Então, a gente também está utilizando a ciência para combater essa desinformação. Muito bem, nós conversamos com Etel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Obrigado, secretária, pela participação aqui na Voz do Brasil. Obrigada, Luciano. Obrigada, Mariana. Obrigado pelo convite. E a gente segue falando de vacinação, mas agora contra uma doença que pode transformar um simples machucado num pesadelo. É o tétano, doença que, segundo as estatísticas, tem taxa de mortalidade alta de 30%. Saiba mais sobre como funciona o calendário de imunização contra essa infecção na reportagem de Pablo Mundim. O calendário nacional de vacinação no Brasil é um dos mais completos do mundo. Do nascimento até a vida adulta, 19 vacinas são oferecidas pelo Ministério da Saúde gratuitamente para a proteção contra doenças como poliomielite, sarampo e rubéola. O tétano também está na lista e merece cuidados. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado foram registrados 217 casos de tétano. A doença é causada pela bactéria Clostridium tetani, presente no solo, na água, fezes de animais e o mais comum em objetos enferrujados como agulhas, pregos e madeiras.
A doença ataca o sistema nervoso, provocando contrações musculares intensas. A cada 100 pessoas que adoecem de tétano, cerca de 30 morrem em decorrência da doença. E para cuidar é preciso se vacinar. É o caso do Milton Martins de Brasília. O cineasta precisou tomar a vacina depois de se ferir em um acidente doméstico com um ralador de alimentos. Eu busquei um posto de saúde e tomei a vacina de antitétano. É uma bactéria que ainda assim ela pode ser fatal. A vacina é a principal forma de prevenção contra a doença. Para as crianças menores de 7 anos de idade, o Ministério da Saúde recomenda 3 doses da vacina Penta, aos 2, 4 e 6 meses de vida, e reforços aos 15 meses e aos 4 anos de idade com a vacina tríplice bacteriana. Já as pessoas com 7 anos ou mais, inclusive os idosos, a vacinação deve considerar o histórico vacinal contra o tétano, sendo doses de reforço a cada 10 anos. Disponível gratuitamente em toda a rede do SUS, a imunização é indicada para todas as etapas da vida, explica o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti. A vacinação periódica, e ela é importante, ela precisa estar em dia porque o tétano pode acometer qualquer pessoa. São vacinas que estão disponíveis no posto a todo momento para a população poder acessar e colocar sua caderneta em dia. As gestantes também devem receber o imunizante. Uma dose da vacina tríplice bacteriana celular a cada gestação a partir da 20ª semana. A vacina vai proteger a mãe e prevenir o tétano neonatal. Reportagem Pablo Mundim. Milhares de brasileiros terão acesso ao ensino superior este ano por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. São 774 milhões de reais destinados ao pagamento de cursos superiores para jovens de baixa renda em universidades particulares. E já está em vigor o FIES Social, voltado para candidatos inscritos no CAD Único, cujas famílias têm renda de até meio salário mínimo por pessoa. O MEC vai ofertar mais de 112 mil novas vagas para o FIES em 2025. Os processos seletivos serão divididos em 2 etapas, ofertando 67.301 vagas no primeiro semestre e quase 45 mil no segundo. É um investimento de mais de 774 milhões de reais para assegurar que os jovens de baixa renda tenham acesso ao ensino superior em instituições particulares. O recurso será revertido para o Fundo Garantidor do FIES, assegurando a sustentabilidade do programa e o financiamento dos estudantes. O FIES abre portas para milhares de brasileiros que sonham em fazer o ensino superior. Vale lembrar que em 2024, o MEC lançou o FIES Social para garantir maior oferta para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. 50% das vagas são reservadas para candidatos inscritos no CAD Único e com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo. Essa nova modalidade ainda permite financiamento de até 100% dos encargos educacionais, além de reservar cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. É o MEC trabalhando por inclusão e desenvolvimento educacional. Quer saber mais sobre educação? Acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Reportagem Bruna Rodrigues. Mais de 17 milhões de brasileiros já têm em mãos a nova Carteira de Identidade Nacional. A nova versão do documento garante um acesso mais seguro aos 4.500 serviços públicos digitais disponíveis no gov.br. Uma das principais inovações é o padrão nacional e o número único, que é o CPF. As pessoas têm até 2032 para trocar o documento. Vamos saber mais na reportagem de Graciele Bittencourt. Ramon da Silva tem 12 anos e chegou todo animado para fazer seu primeiro documento de identidade. Ele já vai receber o novo modelo do documento. Eu vim aqui pegar a minha identidade porque eu vou ter uma viagem lá para Minas Gerais, São Gotardo, para jogar um campeonato lá. Aí eu tava precisando dessa identidade porque lá não aceita certidão. A nova carteira de identidade nacional está disponível em formato impresso e digital. Uma das principais inovações é o seu padrão nacional e número
número único, que é o CPF. Ou seja, ela acaba com a possibilidade de uma pessoa emitir um número de RG diferente ao fazer a identidade em outro estado, o que vai evitar registros duplicados e reduzir a possibilidade de fraudes. Além disso, o novo documento tem um QR Code, que possibilita a checagem rápida de informações. O secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, enumera os benefícios. Começa por a gente ter, finalmente, em termos de benefício, um número único, né? A gente tinha a possibilidade de ter aí 27 RGs, né, dos números antigos. Isso facilita muito para a identificação da pessoa, facilita para você fazer uma política pública, e o documento traz um ganho adicional de que a pessoa pode botar na sua versão digital outros documentos, outros números que de fato ela necessita, né, e que o documento físico não permitia que ela tivesse. Os brasileiros têm até 2032 para fazer a troca do documento. A primeira via é gratuita e pode ser emitida por todos os estados por meio dos órgãos de segurança. Para tirar a nova identidade, não basta levar o documento antigo. É necessário apresentar a certidão de nascimento ou de casamento. Para saber como emitir o documento no seu estado, acesse gov.br/identidade. Reportagem Graciele Bittencourt. No Brasil, mais de 66 mil pessoas desapareceram em 2024, uma média de 217 por dia. O governo reforçou os esforços para encontrar quem está desaparecido com coletas de amostras de DNA, buscas em redes sociais, cursos de capacitação e campanhas de conscientização. Como resultado desse trabalho, no ano passado, 43 mil vítimas foram localizadas. As lembranças do último encontro com o filho João Vitor em 2019 ainda estão vivas na memória da Elimária Rodrigues dos Reis. Para a mãe, nada indicava o que viria a acontecer. Ele voltou para a casa do pai no Espírito Santo 2 semanas depois da viagem e nunca mais foi visto. Abri um boletim de ocorrência, entrei em contato com a Polícia Civil, foi pedido para que eu fizesse uma coleta de DNA. Procurei amigos que tinham contato, que podiam levantar usando o CPF para ver se havia algum chip ativo no CPF. Nada constava, só coisas antigas. E também não havia nenhuma certidão de óbito com as características e com os dados cadastrais de CPF e RG. Em 2024, o Ministério da Justiça e Segurança Pública concentrou esforços para fortalecer a política nacional de busca de pessoas desaparecidas. Entre as ações, tiveram destaque a coleta de 1.645 amostras de DNA de familiares de pessoas desaparecidas em quase 300 postos espalhados por todo o Brasil. Outra medida foi o fortalecimento do sistema chamado de Alerta Amber, que utiliza redes sociais para localizar desaparecidos, como explica a coordenadora de políticas sobre pessoas desaparecidas, Yara Senes. Um alerta em parceria entre o MJ e o Facebook, que divulga alertas rápidos no Instagram e Facebook de crianças e adolescentes desaparecidos em risco de vida. Então a gente já está atualmente em 19 estados. É importante que a polícia sempre intermedie essas comunicações, mas que a população de fato esteja atenta a esses casos e ajude em casos de localização. Todos os dias desaparecem cerca de 217 pessoas no Brasil. Só em 2024 foram mais de 66 mil pessoas com o paradeiro desconhecido. Para tornar o processo de busca e de localização de desaparecidos mais eficientes, foi lançado no ano passado o primeiro curso presencial de investigação policial, que capacitou cerca de 80 profissionais. 4 novas edições estão previstas para 2025. Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a campanha Não Espere 24 Horas, com o objetivo de desmistificar a ideia de que é necessário esperar para registrar um desaparecimento. Fruto desses esforços, cerca de 43 mil vítimas foram localizadas em 2024. A Elimária, que a gente ouviu no início da reportagem, continua com esperança de reencontrar o filho, que hoje teria 23 anos. A nossa história de mãe e filho
é linda, faz muita falta. São tantas as coisas que nós podemos fazer, viver. Eu acredito que a gente vai se encontrar de novo. Segundo dados do Ministério da Justiça, cerca de 59% dos desaparecidos nos últimos anos, entre 2020 e 2023, são do sexo masculino. Mas no recorte por idade, até os 18 anos, mais da metade são mulheres, com predominância de meninas desaparecidas com idade entre 12 e 17 anos. Reportagem Gabriela Noronha. O Brasil anunciou a entrada oficial da Indonésia como membro pleno do BRICS, grupo até então formado pelas maiores economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É a primeira expansão do fórum sob presidência brasileira, que teve início no dia 1º de janeiro. A Indonésia é o país mais populoso e com a maior economia do Sudeste Asiático. E o Brasil teve um saldo entre exportações e importações de 74 bilhões de dólares em 2024. Isso significa que mais produtos brasileiros deixaram o país e menos artigos estrangeiros foram importados. A indústria de transformação bateu o recorde de exportação, somando 181 bilhões de dólares. Nesse tipo de indústria são produzidos itens que depois serão transformados em outros produtos finais, como por exemplo a celulose, base do papel. Segundo o melhor resultado da série histórica iniciada em 1989. A diferença entre o que o Brasil vendeu para outros países e comprou lá fora foi de 74 bilhões e 600 milhões de dólares em 2024. Um superávit só superado pelo ano de 2023, quando o resultado se aproximou dos 99 bilhões de dólares. Segundo Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o destaque ficou com a indústria da transformação. O valor alcançado pelas exportações da indústria de transformação foi recorde, com 181,9 bilhões de dólares. Houve aumento das exportações, por exemplo, em automóveis de passageiros, aeronaves, equipamentos como compressores, bombas de ar, etc. A diminuição do superávit na balança comercial brasileira comparada a 2023 teve mais a ver com o aumento das importações do que com a queda nas exportações. Por um lado, o valor exportado pelo país em 2024 recuou 0,8%. Já o valor das importações no ano passado cresceu 9%. Para 2025, Erlon Brandão, diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, a expectativa é de que o superávit na balança comercial fique entre 60 e 80 bilhões de dólares. Temos uma safra agrícola aumentando, você vai ter mais oferta de bens exportáveis e uma economia mundial que deve crescer, absorver mais bens brasileiros, né? Sobretudo o alimento. E por outro lado, a importação, o Brasil vai continuar demandando produtos importados, né? Você temos previsões de crescimento da economia acima de 2%. Ainda vai ser necessário que o Brasil importe mais bens, né? Continue provavelmente crescendo a importação. Os principais produtos exportados pelo Brasil em 2024 foram óleos brutos de petróleo, soja e minério de ferro. Por outro lado, os principais produtos comprados pelo Brasil no ano passado foram óleos combustíveis de petróleo e adubos ou fertilizantes. A China continua sendo o principal destino das exportações brasileiras, seguido da União Europeia e dos Estados Unidos. Na América do Sul, a Argentina segue sendo o principal destino das exportações do Brasil. Do lado das importações, o Brasil comprou mais da China, seguido da União Europeia e dos Estados Unidos. Reportagem Luana Karen. E o Brasil foi destaque na noite de ontem no Prêmio Globo de Ouro nos Estados Unidos. A atriz Fernanda Torres ganhou o prêmio de melhor atriz em drama com o filme Ainda Estou Aqui. Essa é a primeira vez que uma brasileira leva essa premiação, que acontece em Los Angeles. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota lembrando produções brasileiras reconhecidas pela comunidade internacional, como foi o caso do filme O Pagador de Promessas, que ganhou o Festival de Cannes em 1962 e do próprio Globo de Ouro, concedido à Central do Brasil em 1999. Pelas redes sociais, o presidente Lula parabenizou Fernanda Torres e afirmou que a atriz é orgulho do Brasil. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, reafirmou o compromisso do governo de incentivar o setor audiovisual.
Ainda Estou Aqui é um filme que precisa ser contado, que representa a história de muitas pessoas, né? A história da família Paiva, assim como a história de tantas outras pessoas que sofreram com a ditadura, precisam ser contadas. E nós precisamos, de uma vez por todas, acabar com esse fantasma da ditadura no nosso país, né? Parabenizar o Celton Mello, a Fernanda Montenegro, nossa estrela maior, nossa rainha. Viva o Cinema Nacional, estamos juntos, queremos fazer, sim, cada vez mais políticas culturais para fortalecer a cultura brasileira, fortalecer as nossas histórias. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF garante licença parental de 6 meses para servidores públicos em 4 estados. Justiça Militar decide enviar ao Supremo investigação contra coronéis suspeitos de redigir carta que incentivava golpe de Estado. Termina amanhã o prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal reconhece direito de servidoras temporárias e comissionadas a 6 meses de licença maternidade, incluindo casos de adoção ou guarda. O mesmo benefício foi estendido a pais solo, sejam eles biológicos ou adotantes. Marcelo Della Libera. A decisão tomada em dezembro vale para servidores civis e militares de Roraima, Paraná, Alagoas e Amapá, atendendo a ações propostas pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com o ministro relator Dias Toffoli, o STF reafirmou que a licença parental deve ser garantida sem discriminação, atendendo princípios como igualdade entre filhos biológicos e adotivos e proteção à família. A medida também reforça o papel fundamental das famílias adotivas na vida das crianças, especialmente aquelas que enfrentaram perdas ou separações. Primeira instância da Justiça Militar decide enviar ao STF investigação contra 4 coronéis do Exército suspeitos de redigir carta que incentivava um golpe de Estado. Decisão judicial foi motivada por requerimento de medidas cautelares apresentado pelo Ministério Público. Dinomar Miranda. O juiz Alexandre Quintas, da 2ª Auditoria Militar de Brasília, destacou que os fatos apurados têm conexão direta com os episódios investigados no contexto dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Além disso, 3 dos investigados estão na lista de indiciados pela Polícia Federal pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. Assim, o magistrado declarou a incompetência da Justiça Militar da União para analisar o caso e determinou a remessa integral do processo para o STF. As obras do Parque da Cidade na capital paraibana, João Pessoa, vão continuar suspensas. A decisão foi do ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Jafer Araújo. O Tribunal de Justiça da Paraíba determinou a suspensão dos trabalhos e considerou necessário um estudo de impacto ambiental. O município de João Pessoa então recorreu ao STJ, alegando prejuízos financeiros e ao turismo. Ao decidir, o presidente da Corte Superior, ministro Herman Benjamin, manteve a decisão do Tribunal Paraibano por concluir que o pedido de suspensão de liminar não era cabível no caso. Ainda segundo o ministro, a implantação do parque em espaço já degradado não afasta a obrigação de se recuperar a biodiversidade. Termina amanhã, 7 de janeiro, o prazo para justificar a ausência às sessões eleitorais em 27 de outubro, segundo turno do pleito municipal. Não justificar pode resultar em multa. E quem faltar e não justificar por 3 eleições consecutivas pode ter o título de eleitor cancelado. Mariana Fabre. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou no site tse.jus.br, acessando o autoatendimento eleitoral. Outra opção é ir ao cartório eleitoral mais próximo e apresentar a justificativa presencialmente. No Paraná, a Justiça Federal determina reforço imediato da segurança de indígenas em Guaíra e Terra Roxa. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Federal, Neto Costa.
Os municípios de Guaíra e Terra Roxa, no Paraná, abrigam cerca de 2 dezenas de comunidades indígenas Guarani, que têm sido alvo recorrente de atos de violência nos últimos anos por parte de não indígenas em disputas fundiárias. Os ataques têm se intensificado nos últimos dias, envolvendo veículos, fogos de artifício e armas de fogo de grosso calibre. A decisão judicial exige, entre outras medidas, o aumento imediato do efetivo da Polícia Federal, da Força Nacional e da Polícia Militar na região. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão do Senado pode analisar projeto para reforçar segurança das transferências via Pix. Presidente do Senado considera a regulamentação da inteligência artificial como uma das principais votações de 2024. Sancionada a lei que torna permanentes os recursos do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Boa noite. A primeira lei sancionada neste ano cria uma estatal para projetos aeroespaciais, a ALADA. Além de impulsionar o desenvolvimento tecnológico, a agência vai explorar comercialmente o lançamento de satélites e foguetes no país. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha. A ALADA será uma subsidiária da Nave Brasil, criada em 2020 para assumir a administração do tráfego aéreo da Infraero e ficará vinculada ao Ministério da Defesa. De iniciativa do Executivo, a medida busca inserir o Brasil no mercado global aeroespacial e reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros para materiais aeronáuticos, espaciais e bélicos. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, foi ministro de Ciência e Tecnologia e participou da concepção da empresa. Ele destacou o potencial econômico da ALADA, que será a Embraer Espacial. A última peça que faltava era essa empresa. Vai permitir ao país ter um lucro, um rendimento. Se pegar 1% do mercado de micro e pequenos satélites do planeta, nós vamos conseguir em torno de 3 bilhões de dólares para o programa espacial, e toda aquela região de Alcântara, o entorno, vai se transformar positivamente. A iniciativa busca atrair investimentos privados para o lançamento de foguetes e satélites, aproveitando as vantagens oferecidas pelo Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão, que possui localização privilegiada próxima à linha do Equador, economizando combustível. O presidente do Senado considera a regulamentação da inteligência artificial como uma das principais votações de 2024. Já o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, senador astronauta Marcos Pontes, destaca que o projeto exige a supervisão humana nas atividades consideradas de alto risco. Mais informações com a repórter Érica Christian. Ao fazer um balanço das votações de 2024, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou como um dos grandes feitos a aprovação do Marco da Inteligência Artificial. O projeto classifica as tecnologias por níveis de risco com impactos na vida humana e nos direitos fundamentais. Entre aquelas consideradas de alto risco está a de diagnósticos médicos. Ao citar o atendimento eletrônico de empresas e o reconhecimento facial, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, ressaltou que a IA está presente na vida de todos nós, mas não acredita na substituição total do ser humano pela inteligência artificial. O cuidado que a gente precisa ter com a inteligência artificial é que ela tem que ser sempre um assistente. Quem toma a decisão tem que
ser o ser humano. Não é algo para ser colocado de lado, para ficar com medo, não. Mas nós temos, como seres humanos, a última palavra sempre. O ex-ministro da Ciência e Tecnologia considera a inteligência artificial como um caminho sem volta, como é hoje a internet, pela sua capacidade de análise de grandes volumes de dados, tomada de decisão e de repetição de tarefas de forma rápida. Todo ser humano tem um problema de atenção, tem problema de cansaço e tudo isso. A máquina não tem isso. Então a máquina vai fazendo primeira análise, vai olhando, ok, esse caso aqui olha melhor, esse caso olha, tudo isso aqui é livre. Então ela trabalha com muito mais velocidade, muito mais quantidade, muito mais precisão do que um ser humano. Entre as proibições de uso da inteligência artificial previstas no projeto aprovado pelos senadores estão o desenvolvimento de armas autônomas e a liberação de benefícios de programas sociais. A proposta, que está na Câmara dos Deputados, também garante os direitos autorais e cria o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, o CIA. A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor deve analisar uma proposta sobre mecanismos que permitiriam a rápida recuperação de valores transferidos via Pix em crimes como golpes e sequestros. O projeto de lei, também conhecido como Lei de Segurança do Pix, é de autoria do senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, e aguarda a designação do relator. De acordo com o parlamentar, o sistema de pagamento instantâneo, desenvolvido pelo Banco Central, já conta com mais de 800 milhões de chaves cadastradas no Brasil, facilitando transferências de forma prática. Chico Rodrigues argumenta ainda que o crescimento do uso da ferramenta também resultou no aumento de golpes financeiros. O Pix foi uma das melhores invenções financeiras da era digital, beneficiando principalmente as pessoas mais pobres desse país. As facilidades criadas são imensas, um ganho de produtividade grande para toda a população brasileira. Mas, claro, como tudo na vida, esse sucesso vem acompanhado de aumento de criminosos que tentam se aproveitar da inocência das pessoas de bem. Foi sancionada a lei que torna permanentes os recursos do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Com a nova regulamentação, metade do dinheiro não utilizado para garantir empréstimos voltará ao Pronamp. A outra metade irá para o programa Pede Meia, que incentiva a permanência de estudantes no ensino médio. O repórter Paulo Barreira tem os detalhes. A nova lei sancionada dá nova destinação ao dinheiro não utilizado do Fundo Garantidor de Operações, que, antes da sua entrada em vigor, iria para o pagamento da dívida pública. Metade vai garantir permanentemente os empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp. Para o autor da proposta, senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, a nova regulamentação representa um avanço significativo para o setor de micro e pequenas empresas. O emprego mais rápido para ser gerado e para ser mantido é com apoio à micro e pequena empresa. Agora temos mecanismos que vão permitir multiplicar o dinheiro, ou seja, o dinheiro vai ser uma alavanca para apoiar a micro e pequena empresa. A outra metade do dinheiro do FGO não utilizada irá para o programa Pede Meia, que incentiva a permanência de estudantes matriculados no ensino médio. Além disso, a nova lei passará a exigir que seguradoras e entidades de previdência complementar destinem todos os anos pelo menos 0,5% de suas reservas para projetos ambientais, como créditos de carbono. O objetivo é apoiar iniciativas que ajudem a reduzir a poluição e combater as mudanças climáticas, além de incentivar o mercado de sustentabilidade no Brasil. A atriz Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro na categoria de melhor atriz em drama pelo filme Ainda Estou Aqui. Os senadores comentaram a vitória da artista, que se tornou a primeira brasileira a conquistar o prêmio nessa categoria. Reportagem de Júlia Lopes. A atriz Fernanda Torres recebeu das mãos de Viola Davis o Globo de Ouro na noite deste domingo, na categoria de melhor atriz em filme de drama, por sua atuação em Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. Ela interpretou Eunice Paiva, esposa do ex-deputado federal Rubens Paiva, caçado e morto pela ditadura militar. Eunice dedicou 40 anos de sua vida à busca pela verdade sobre o desaparecimento de seu marido, interpretado por Selton Mello.
A vitória de Fernanda Torres é inédita para o país nessa categoria, tornando a primeira brasileira a levar a estatueta para casa. O longa também foi indicado na categoria de melhor filme internacional, mas o vencedor foi Emília Pérez. A senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, comentou a premiação. Esse prêmio é um reconhecimento, não apenas do seu imenso talento, mas também da força da arte e da cultura brasileira no cenário internacional. Essa conquista marca a primeira vitória do Brasil no Globo de Ouro desde 1999. Quando Central do Brasil, protagonizado pela mãe de Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, venceu como melhor filme em língua estrangeira. Em seu discurso, ela dedicou o prêmio à mãe. Quero dedicar isso à minha mãe. Vocês não têm ideia de que ela esteve aqui há 25 anos. E isso é como uma prova de que a arte pode perdurar ao longo da vida. Ainda Estou Aqui é uma adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva, filho do casal, lançado em 2015. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Proposta garante financiamento de pesquisas em inteligência artificial. Projetos em discussão na Câmara alteram a legislação penal brasileira. Deputados celebram ações de promoção da igualdade racial no Brasil. Boa noite. Damião Feliciano, do União da Paraíba, faz um balanço dos avanços promovidos pela bancada negra no Congresso Nacional. O deputado destaca, por exemplo, a renovação das cotas universitárias e a aprovação do feriado nacional da consciência negra. Damião Feliciano conta que a bancada também foi responsável por impulsionar a ampliação das cotas para negros, indígenas e quilombolas no serviço público para 30%. O deputado sustenta que as ações fortalecem a representatividade e o apoio a políticas públicas que beneficiam a população negra e periférica no Brasil. Nós congregamos essa população brasileira que vivia até a mercê exatamente da questão da política. Essa bancada agora tem uma visão especial. Então é muito importante. Essa bancada, ela trouxe um alento diferente para esse Congresso, e a nossa vocação e a nossa missão é fazer lei para melhorar a comunidade negra, a população negra brasileira. Proposta de emenda à Constituição cria o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial. Um dos apoiadores da matéria, Fernando Coelho Filho, do União de Pernambuco, explica que o objetivo é reduzir as desigualdades sociais e econômicas enfrentadas pela população negra no Brasil. De acordo com a proposta, o fundo vai financiar projetos voltados ao desenvolvimento cultural e econômico do segmento, sob a supervisão de um conselho composto por representantes do governo e da sociedade civil. Fernando Coelho Filho salienta que a iniciativa é uma resposta às dificuldades enfrentadas para a criação de políticas voltadas ao tema. Raimon, do PT do Rio de Janeiro, festeja a aprovação de proposta que dispõe sobre assistência às mulheres resgatadas do trabalho escravo ou análogo à escravidão. O deputado, que é autor da matéria, explica que as mulheres terão direito a medidas protetivas e deverão ser incluídas no cadastro único e acesso ao BPC até sua aposentadoria. Esse projeto ele é uma riqueza, porque nós ainda imaginamos que não há trabalho escravo no Brasil, mas tem muito trabalho escravo doméstico. Meninas pobres que vêm do interior do Brasil e que são levadas para grandes cidades, às vezes aos 10 anos, 12 anos de idade, a família diz assim: olha, você vem, você vai ser parte da família. E na verdade essa menina fica sem estudar, fica sem se compreender no mundo, e aí quando já não tem mais a força de trabalho, essas pessoas são descartadas. E quando essas mulheres são resgatadas, ela não tem o que fazer, para onde ir, e aí ela vai ter que esperar até os 62 anos para garantir sua aposentadoria. Então o projeto diz o seguinte: o Estado brasileiro, que não protegeu adequadamente essas mulheres quando eram meninas, ele tem a obrigação de protegê-las agora. Raimon reforça a importância da medida para amparar mulheres resgatadas, muitas vezes sem condições de subsistência após décadas de exploração, garantindo a elas mais dignidade e segurança. O texto agora segue para análise do Senado.
No canal da Câmara dos Deputados no WhatsApp, o cidadão tem notícias do parlamento em primeira mão, sem abrir mão de seu app de mensagem favorito. Tem informações em tempo real de tudo o que acontece no plenário e nas comissões, campanhas e muito mais. O aplicativo assegura a invisibilidade do nome e do telefone do usuário. Acesse cd.leg.br/WhatsApp PCD, clique em seguir e ative o sininho para receber as nossas notificações. Câmara aprova projeto que institui 18 de agosto como Dia Nacional da Dança Afro-Brasileira. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação que aconteceu no plenário da Câmara. As danças afro-brasileiras vêm sendo utilizadas como resistência e combate ao racismo pela população negra brasileira. Para reforçar a importância dessas manifestações culturais, a Câmara aprovou projeto que institui 18 de agosto como o Dia Nacional da Dança Afro-Brasileira. A relatora do projeto, que segue para o Senado, foi a deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso. As danças afro-brasileiras vêm sendo utilizadas como resistência e combate ao racismo para a população negra brasileira, que historicamente foi alvo de opressão e discriminação. Elas representam, portanto, em sua pluralidade, uma manifestação cultural da diversidade cultural e religiosa das tradições afro-brasileiras. E seu reconhecimento é mais um elemento na luta antirracista. A autora da proposta foi a deputada gaúcha Daiana Santos, do PCdoB. E hoje é um dia importante e que marca aqui nessa casa, de forma muito significativa, um momento histórico. Nós aqui estamos valorizando a cultura negra brasileira. Nós estamos fazendo todo um processo da memória, da restituição histórica desse povo que movimentou-se para libertar-se dessas amarras. O Dia Nacional da Dança Afro-Brasileira celebra a bailarina brasileira Mercedes Batista, considerada a precursora da dança afro no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Segurança Pública. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, comemora a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça de um projeto relatado por ele que permite aos estados e ao Distrito Federal modificarem alguns itens da legislação penal já existentes. De acordo com ele, as unidades federadas não poderão criar novas tipificações penais, mas poderão adequar os limites das penas. Então, isso é um primeiro passo para que a gente possa combater a impunidade. A impunidade, infelizmente, hoje, ela é a mãe da reincidência e a reincidência é o combustível da violência hoje. Então, isso é um projeto muito técnico, porque a partir do momento que, por exemplo, você aumentar a pena mínima do homicídio simples de 6 anos para 8 anos, a pessoa já vai começar a cumprir a sua pena ali no regime fechado. E eu acho que quem nos elegeu nos quer aqui fazendo esse tipo de propositura. Coronel Assis criticou a perspectiva de padronizar o combate ao crime no país por meio do Sistema Único de Segurança, afirmando que cada região enfrenta realidades diferentes que exigem abordagens específicas. Ele defendeu a união dos 3 poderes para um combate mais efetivo à violência. Nós precisamos desses atores para que a gente possa caminhar no sentido de combater, senão vai ficar o jogo de empurra-empurra, né? Então, realmente, a gente precisa desse esforço concentrado e dessa consciência para que a gente possa lutar, ou senão o Brasil vira um narco-estado. A fim de combater a impunidade no Brasil, Marangoni, do União de São Paulo, apresentou o projeto que impede a prisão domiciliar automática de presos por falta de cadeias adequadas. Segundo o deputado, os criminosos não podem usar a falha do sistema prisional como forma de escapar de suas penas. Entre as medidas do projeto estão a antecipação da soltura de presos próximos à progressão de pena e a aplicação de penas alternativas para os que avançarem para o regime aberto. Na visão de Marangoni, é preciso reforçar o controle sobre os detentos e evitar que a justiça penal seja enfraquecida pela falta de vagas nos presídios. Justiça.
Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, defende a regulamentação das apostas online, conhecidas como bets. A ideia, segundo o deputado, seria estabelecer regras claras que evitem abusos e minimizem os prejuízos à saúde emocional e financeira de pessoas vulneráveis. O deputado apoia, inclusive, a proibição do uso de recursos como Bolsa Família e benefício de prestação continuada nas apostas. Assim, de acordo com Áureo Ribeiro, é possível dar mais segurança, justiça e proteção para a população que mais necessita. Com regras claras, podemos evitar abusos de pessoas que ficam viciadas em jogos no nosso país. A gente tem que trabalhar aqui para todos, mas para quem mais precisa, garantindo renda, saúde emocional, tranquilidade na sua família, o direito de poder ali exercer a sua cidadania. Isso tem prejudicado a população brasileira, então eu sou contra a proposta que foi apresentada e estou destacando, apresentando um novo projeto de lei para que a gente possa proibir de forma clara e objetiva no nosso país. Ciência e tecnologia. A comissão aprova projeto que destina recursos do Fundo de Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento da inteligência artificial. A repórter Maria Neves tem mais informações sobre a proposta. Aprovado na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, projeto destina recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ao financiamento da inteligência artificial no Brasil. Atualmente, a lei determina que as verbas do fundo devem fomentar projetos em tecnologias e segurança da informação. O texto original do deputado Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, também prevê a destinação de 10% dos fundos setoriais de ciência e tecnologia ao financiamento de projetos de desenvolvimento da inteligência artificial. Existem fundos voltados a áreas como agronegócio, aeronáutica, biotecnologia, energia e saúde. O relator, deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, no entanto, suprimiu essa exigência. Para o parlamentar, a fixação de um valor mínimo único para investimento em inteligência artificial, sem levar em conta as especificidades de cada setor, é uma abordagem pouco flexível e possivelmente ineficaz. Sargento Portugal também propôs uma definição de inteligência artificial. Segundo formulou o deputado, sistemas de inteligência artificial são baseados em processos computacionais que operam com diferentes níveis de autonomia e utilizam algoritmos, processamento de linguagem ou visão computacional para processar dados. Esses sistemas, como definidos no projeto, também aprendem continuamente a partir de padrões e interações, de modo a interpretar e responder ao ambiente, com capacidade de realizar previsões e recomendações ou indicar decisões para alcançar objetivos específicos definidos por humanos. A definição clara de sistemas de inteligência artificial contribuirá para a melhor aplicação dos recursos e entendimento dos objetivos da lei. Ao ajustar as fontes de financiamento e especificar os sistemas de inteligência artificial, a proposta se torna mais robusta e alinhada com as demandas do setor. A proposta também prevê a inclusão de parte do faturamento de empresas de desenvolvimento de sistemas e inteligência artificial na composição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. De acordo com o autor do projeto, estima-se que os gastos mundiais em inteligência artificial e sistemas relacionados atinjam 110 bilhões de dólares este ano. Ainda segundo o deputado, o Brasil investiu somente $1 bilhão em desenvolvimento dessa tecnologia em 2023. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Saúde. O projeto de Felipe Francischini, do União do Paraná, busca regulamentar a produção, comercialização e uso de produtos de narguilé no Brasil. A proposta define os componentes do dispositivo e proíbe a venda e o consumo para menores de 18 anos, impondo regras para estabelecimentos que oferecem o serviço.
A justificativa do projeto aponta o crescimento da popularidade do narguilé como prática social no país, além de destacar seu impacto na geração de empregos e arrecadação fiscal. Para Felipe Francischini, a regulamentação é necessária para proteger a saúde pública, preservar o valor cultural e potencializar a cadeia produtiva do setor. As rádios parceiras levam o conteúdo da Rádio Câmara a todas as regiões do país. Chegam onde nossa emissora não está. São 1.361 rádios que atuam em nível local e regional, desempenhando um papel essencial na promoção da cidadania e da democracia. Elas compartilham informações e contribuem para aumentar a transparência e a prestação de contas do Legislativo. Essa união permite amplificar a nossa voz, disseminando informações confiáveis e relevantes. A Rádio Câmara e Rádio Parceiras, juntas por uma democracia mais forte. Rádio Câmara, 25 anos. A gente ouve e toca o Brasil. Economia. Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, defende a inclusão do gás de cozinha entre os itens da cesta básica, ressaltando o desfalque no valor na renda das famílias brasileiras, principalmente das mais vulneráveis. Gás de cozinha é um lixo que queima na chaminé para não explodir a refinaria. E não pode as donas de casa e pai de família pagar preços exorbitantes sendo assaltado. E eu, ao chegar em Brasília, apontando para o presidente da República que passou e para o presidente Lula a necessidade de tornar o gás de cozinha um produto da cesta básica, que isso tira, inclusive, os impostos e diminui-se o preço do bujão de gás para todo mundo, senão que pelo menos para o pessoal de baixa renda, pessoal que está no cadastro único de pobreza. Meu Deus do céu, um país que tem tanta coisa aí jorrando dinheiro, então nós temos condição de fazer isso sim, é só querer. Pastor Sargento Isidório lamenta a falta de prioridade para a pauta, lembrando que famílias carentes têm se exposto a alternativas perigosas para suprir a falta do gás de cozinha. Para o deputado, as desigualdades sociais poderiam ser bem menores se milionários e jogadores de futebol com altos salários se comprometessem em pagar impostos mais altos. Agricultura. Tramita na Câmara projeto de Félix Mendonça Júnior, do PT da Bahia, que exige a instalação de câmaras em abatedouros e propriedades rurais para monitorar o abate de animais. De acordo com o autor, a medida busca garantir que as práticas de manejo durante o abate sigam as normas humanitárias. O texto estabelece que as imagens devam ser arquivadas por 6 meses e estejam disponíveis para inspeção de autoridades e consumidores. Félix Mendonça Júnior salienta que os objetivos principais são reduzir o sofrimento dos animais e melhorar a qualidade da carne. Desenvolvimento regional. Carlos Henrique Gaguinho, do União do Tocantins, faz um balanço de seu mandato parlamentar nesta legislatura. O deputado destaca, por exemplo, as ações em favor da saúde pública do Estado, mencionando esforços para estabelecer um teto de financiamento que permita melhorar o atendimento médico em pequenos municípios. Além disso, o parlamentar enfatiza ações voltadas ao desenvolvimento rural e à geração de renda, com projetos para apoiar pequenos produtores e iniciativas de agricultura familiar. Carlos Henrique Gaguinho também destaca a valorização do turismo sustentável no Tocantins, promovendo as riquezas naturais do Jalapão, do Cantão e da ilha do Bananal. A gente trabalhou efetivamente na saúde. O meu compromisso número 1 é a saúde. A gente está trabalhando na educação, na questão dos ônibus para carregar os nossos jovens da zona rural, na agricultura familiar. O Tocantins está a bola da vez no turismo para o nosso povo. Tem uma das maiores belezas, que é o Jalapão, e o Cantão, que está, a maior ilha fluvial do mundo, está no Tocantins, que é a Ilha do Bananal, e que a gente está trabalhando também essa preservação. Tiago Flores, do Republicanos, defende a regularização fundiária em Rondônia como um caminho para garantir segurança jurídica, ampliar o acesso ao crédito rural, melhorar as condições de vida e o trabalho no campo. O deputado sinaliza que a falta de titulação de terras no Estado é um problema que se arrasta desde 1970 e que ainda afeta milhares de pessoas. Muitos dos que foram para Rondônia foram a convite do próprio governo federal lá na década de 70
E fato é que até hoje, alguma dessas pessoas ou sucessores dessas pessoas que lá estão há mais de 30 anos trabalhando na terra, ainda não possuem a terra regularizada em seu nome. Então a questão da titulação de terras em Rondônia é um grande problema, desafiador. E desde quando chegamos aqui em Brasília, nós temos essa como uma de nossas bandeiras. O parlamentar pontua ainda que a ausência de regularização fundiária contribui para conflitos no campo, violência e danos ambientais, pois, segundo ele, quem não é proprietário não cuida devidamente da terra. Tiago Flores acredita que a titulação é essencial para reduzir esses problemas e promover paz na zona rural. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Rodrigo Santos e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União avaliou como a nova lei de licitações e contratos está sendo implementada pelas instituições federais, estaduais e municipais. A equipe de auditoria mediu o grau de maturidade dos órgãos no cumprimento da legislação. Das 1.700 organizações verificadas na pesquisa, 61% estão em nível considerado insuficiente, 30% no básico, 5% no intermediário e apenas 1% no nível avançado. O TCU também identificou alta rotatividade de agentes públicos e falta de profissionais qualificados para atuar nos processos de licitação. Os resultados reforçam a importância de se modernizar as práticas de licitação e gestão de contratos na administração pública. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.